Imagine você acordar um dia e descobrir que não pode mais falar o que pensa, que suas palavras podem te levar preso, que o seu país está sob controle de homens armados decidindo o que é certo ou errado. Isso parece ficção? Mas aconteceu aqui, no Brasil, há pouco tempo, e muita gente ainda tem dúvidas sobre como tudo começou e por quê. Você já parou para pensar por que tantos têm medo de falar sobre a ditadura militar? Por que certas versões da história são tão diferentes dependendo de quem conta? Será que tudo foi exatamente como nos livros contam? Ou será que parte dessa história ainda está escondida entre sombras e segredos? Pois hoje, vamos mergulhar fundo nesse período turbulento e revelar coisas que você provavelmente nunca ouviu antes. Do golpe de 64 até os anos de chumbo, das censuras, das músicas subversivas aos desaparecimentos. Neste vídeo, vamos explorar os fatos históricos mais impactantes, as curiosidades que poucos conhecem e mostrar como esse capítulo ainda influencia o Brasil de hoje. Então, se você quer entender de verdade o que aconteceu, aperte o play e venha conosco nessa jornada pelo passado. Em 1º de abril de 1964, o Brasil acordou diferente. Não foi um golpe qualquer, foi o começo de uma ditadura que duraria mais de 20 anos. O presidente eleito era João Goulart, o Jango, um homem de esquerda, com planos ambiciosos de reforma agrária e mudanças sociais. Mas nem todos estavam felizes com as diretrizes dele. Muitos militares, empresários e até parte da população temiam que o Brasil se tornasse mais um Cuba. Naquele dia, tanques ocuparam ruas, aviões sobrevoaram cidades e o Congresso Nacional foi fechado. Jango, que estava em Porto Alegre, fugiu para o exílio no Uruguai, sem resistência armada. O movimento contou com o apoio dos Estados Unidos, que viam com preocupação a aproximação do Brasil com ideias socialistas. A mídia também apoiou o golpe, apresentando os militares como salvadores da pátria. E assim, com discurso de ordem e progresso, os generais assumiram o poder. Mas por trás desse discurso bonito, havia uma estratégia bem planejada. Afinal, não foi algo improvisado, os planos vinham sendo traçados há meses dentro das Forças Armadas. Políticos da oposição, empresários e grupos religiosos também ajudaram a articular o movimento. O país estava dividido, sim, mas essa divisão foi alimentada propositalmente. E o que começou como uma promessa de estabilidade logo se transformou num regime opressor, cheio de regras duras e punições severas. No começo, os militares falavam em governo temporário, prometendo devolver o poder aos civis em breve, mas logo ficou claro que essa promessa era só para acalmar a população. Com o AI-5, assinado em 1968, o regime se tornou ainda mais autoritário. O presidente podia prender, cassar mandatos e fechar o Congresso sem justificativa formal. E assim, o Brasil entrou na fase mais dura da ditadura, os chamados Anos de Chumbo. Nesse período, ninguém estava realmente seguro. Estudantes, artistas, jornalistas, professores, todos podiam ser investigados por supostas atividades subversivas. O doicode virou sinônimo de medo, um lugar onde muitos foram torturados por simplesmente pensar diferente. Músicas eram proibidas, peças teatrais censuradas, jornais ameaçados, até mesmo piadas podiam ser punidas literalmente. A censura atingiu todos os meios de comunicação: televisão, rádio, cinema, imprensa. Tudo tinha que passar pela aprovação dos censores. Alguns artistas usaram criatividade para driblar a vigilância, como Chico Buarque e Caetano Veloso, mas outros não tiveram sorte. Músicos sumiram, escritores foram exilados, cineastas presos. E por trás do discurso de ordem, havia controle absoluto sobre a vida das pessoas. Enquanto os generais comandavam do alto dos quartéis, havia gente comum e muitas vezes esquecida que resistiu na surdina. Estudantes que arriscaram a vida em manifestos clandestinos, jornalistas que escreviam contra o regime mesmo sob ameaça de morte, mães que buscavam seus filhos desaparecidos mesmo sem resposta. Esses são os heróis invisíveis da nossa história. Você já ouviu falar de Vladimir Herzog? Jornalista assassinado nas dependências do Doikudi em 1975. Sua morte
virou símbolo da luta contra a tortura e pela liberdade de imprensa. Ou então das mães e parentes dos presos políticos que se uniram para exigir justiça. Elas não tinham armas, mas usaram a voz e a coragem para enfrentar um sistema opressor. E hoje, quase 40 anos depois do fim da ditadura, ainda há cicatrizes. Muitos crimes nunca foram punidos. Muitas verdades continuam enterradas em arquivos sigilosos. Mas a memória desses heróis vive e cabe a nós mantê-la viva. Porque entender esse passado não é só saber o que aconteceu, é garantir que nunca mais aconteça. A ditadura militar não foi apenas uma página virada, foi um capítulo que deixou marcas fundas na alma do Brasil. E mesmo com o tempo, muitas perguntas ainda precisam de resposta. Quantos segredos continuam escondidos? Quantas histórias nunca foram contadas? Mas o passado só se mantém vivo enquanto a gente fala sobre ele. Então eu te pergunto, você já conversou com alguém mais velho sobre essa época? Já ouviu de verdade o que aconteceu nas ruas, nas prisões, nos quartéis? Se não, por que não começar hoje? O futuro é construído com base no que aprendemos do passado. O passado não é só um registro de datas. É uma escolha sobre quem somos e para onde vamos. Se esse vídeo fez você pensar, se você sentiu aquela faísca de curiosidade, clique em gostei. Compartilhe com alguém que gosta de história. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho porque tem muito mais história para contar.